Hoje eu vim falar sobre maternidade com vocês. Então, eu trouxe aqui 12 coisas que eu aprendi sendo mãe no exterior. Várias delas eu nem imaginava que funcionava assim. Então, esse vídeo pode ser útil também para você. É mãe, tem uma família e pensa em vir morar para o exterior. A primeira coisa delas é que aqui no exterior eu entendi a verdadeira importância dessa palavra rede de apoio. É uma palavra que a gente ouve muito falar nos dias atuais e que até antes eu não ligava muito para essa história de rede de apoio, né? Eu sempre soube que é importante, que você ter amigos, ter pessoas ali, verdadeiras pessoas, né, que estão ali para te apoiar, mas eu nunca pensei em quanto uma rede de apoio era realmente necessária quando você é mãe. E quando realmente eu tive meu primeiro filho, depois eu tive minha segunda filha, eu realmente senti essa falta de rede de apoio, né? Aquele momento que você tá cansada, que você queria só ter alguém, né, ter um momento ali para você, talvez poder tomar um banho ou poder ir ao mercado em paz, né? Assim, em paz. Quem sabe, quem é mãe sabe, né? A criança mexendo em tudo ali. Então, você quer ir no mercado ali, ter apenas um momento para você, né? Ou ter aquele me time, sem ter que se levantar cedo, né? Antes de todo mundo. Mas quando a gente é mãe no exterior, patriada, a gente sente que não é bem assim, né? Não, as pessoas não vão estar ali realmente. Não vai ter aquela rede de apoio da família, por exemplo, que vai estar ali do seu lado, que você pode contar, você pode ligar e alguém vai vir ali cuidar das crianças. Quando tem, por exemplo, uma reunião na escola que os dois precisam, né? Tanto o pai quanto a mãe precisam estar na escola, que você precisa arrumar uma outra pessoa para cuidar das crianças, aí fica aquele negócio assim, né? E agora? Vou ter que procurar uma babá, então importante depois você acabar construindo essa rede de apoio, né? Você não tem essa rede de apoio, mas você vai construir essa rede de apoio com pessoas em torno ali que você vai conhecer, pais que moram ali próximos, né? Os filhos vão para a escola, então você vai conhecer geralmente os pais dessas crianças. Você pode ficar próximo ali daqueles pais. Geralmente o que acontece é que os pais trocam favores entre si. E pode ser aí uma forma de você conseguir também uma rede de apoio onde você mora. Se você mora em um condomínio, às vezes tem outras pessoas que também têm criança, então é uma outra forma de você conseguir também construir essa rede de apoio que você não vai ter pronta já. Outra coisa que eu me surpreendi bastante também é a gente tem uma noção, a gente pensa, né, que a saúde no exterior ela é muito melhor do que no Brasil, né? Tudo funciona muito melhor do que no Brasil. Eu não tinha noção de como funcionava, na verdade, né? Eu tinha já experiência comigo, com médicos, né, como funcionavam os médicos aqui, mas todo o procedimento, o parto, essas coisas, eu não tinha noção de como funcionava na França. E a gente tem essa ideia de que, como tudo tem mais recursos aí, a qualidade de vida é melhor, os médicos também vão estar aí, o sistema de saúde, os médicos vão estar no mesmo nível, o que acaba não acontecendo. Eu fiz um relato de parto aqui, recomendo que você veja para você ter uma ideia do que eu estou falando, mas também em relação a outras coisas, tem muitas coisas que eu sinto aqui que na França tem um pequeno atraso. Quando eu vou ao Brasil, eu sinto, principalmente no tratamento de crianças, precisam de um tratamento especial, crianças autistas, crianças neurodivergentes. A gente sente que aqui na França todo mundo fala e a gente sente que... Eu sei que no Brasil as coisas não são perfeitas também, mas se a gente for comparar o nível de apoio que você tem, o nível médico que você tem no Brasil, é bem mais evoluído do que aqui. Outra coisa também, como eu falei dos médicos, encontrar médico para as crianças é muito mais difícil do que eu imaginava. Porque, primeiro, quando você tem uma criança, né, você vai ter toda aquela... Você tem os seus valores, as suas crenças. E o médico, ele vai também, claro que ele vai exercer a profissão dele, mas ele também vai aplicar os valores e as crenças dele. Por exemplo, aqui na França, as crianças começam, geralmente os médicos indicam para começar a introdução alimentar com 4 meses, e eles usam aquele mix, né? Então é tudo batidinho mesmo, sem nenhum pedaço, sem nada. Então o médico ele vai recomendar aquilo ali, vai recomendar você dar, né? Começar com iogurte, retirar as mamadeiras, começar com iogurte, enfim, tem várias recomendações médicas que vêm aí, né, da cultura também e das crenças próprias dos médicos. Então, você achar uma pessoa que vai ali, que não vai julgar a sua forma de fazer, se você tem a sua forma de fazer, ela não vai julgar a sua forma de fazer, não vai ficar dando pitaco ali, né, do que você tá fazendo ali, não pode fazer assim, tá errado e tudo mais. É muito difícil arrumar um médico que é carinhoso com as crianças, que é atencioso com as crianças, que é atencioso com você, que você vai fazer uma pergunta ali, o médico não vai fazer aquela cara de... Outra coisa que eu aprendi, e eu acho que isso toda mãe também aprende, é que ouvir a sua intuição não é necessariamente ir contra as regras. Claro que a gente tem, sabe, aquele instinto, aquela coisa que fala, né? Quando a gente sabe quando o filho tem alguma coisa ali, a gente tem aquele sentimento. Esse é uma das coisas que eu sempre tentei seguir a minha intuição, mesmo tendo ali, muitas vezes, um médico
indo contra os médicos aí, para dar um exemplo, por exemplo, até os 3 anos meu filho não falava e os médicos aqui diziam, não, eu falei com o pediatra, por exemplo, eu não vou nesse pediatra mais, e o pediatra me falou, vamos esperar ele entrar na escola, vamos esperar ali os 4 anos, no próximo ano escolar, se continuar assim, a gente vai. Nossa, 4 anos, como que a gente vai esperar uma criança com 4 anos, esperar a criança fazer 4 anos para poder ir atrás disso? E foi a recomendação médica eu esperar até os 4 anos. Enquanto a minha intuição me dizia, não, tem alguma coisa que precisa, né? A gente precisa ver isso agora. Não posso esperar até os 4 anos. E foi muito bom que eu não esperei até os 4 anos, porque realmente a minha intuição estava certa e eu precisava realmente começar um tratamento antes desses 4 anos. Outra coisa que eu aprendi aqui também é que você tem que estudar bastante, né? Tanto entender como funciona a cultura local, como eu falei, como eles vão fazer essas recomendações. Entender também que, por exemplo, se você é uma pessoa que quer amamentar, a França é um dos péssimos países para você tentar amamentar. A cultura, eles não têm a cultura da amamentação, mesmo que você vá ouvir bastante, você vai ouvir bastante nos hospitais. As maternidades tentam colocar aí, né, esse negócio todo, a gente é pró-amamentação e tudo mais, tem consultora que vai te ajudar, tem todo um blá blá blá, mas a realidade não é bem essa. A gente sabe que já tem, né, todas aquelas mamadeirinhas prontas ali, as enfermeiras, elas vão pressionar para você dar mamadeira para o seu filho. O que eles falam é muito bonito, mas na realidade não funciona bem assim. E o que acontece, por exemplo, se você quer amamentar e você não estuda sobre a amamentação, você não sabe aí como funciona e tudo mais, você vai cair em armadilhas, a pessoa vai te falar, não, dá a mamadeira aqui para ele, depois ele vai pegar o peito. Não tem problema, dá o bico aqui, depois ele precisa pegar peso, né? Tem uma pressão muito grande para a criança pegar peso enquanto ela tá na maternidade aqui. Enquanto não engordar, não vai sair da maternidade. Tem uma pressão muito forte em cima da mãe. E se você não estudar sobre a amamentação, não estudar sobre como funciona tudo isso, você vai acreditar que essas pessoas, né, são profissionais da saúde, que realmente é assim que funciona e não consegui amamentar, não deu certo. Sendo que poderia ter dado certo se você tivesse ali a ajuda realmente de profissionais que estivessem com vontade de te ajudar, não apenas fazendo, né, como se eles estivessem querendo te ajudar. E outra coisa também, além de estudar, você tem que ter a coragem de se expor, né, digamos assim, tem que ter a coragem de colocar a sua voz e dizer, não, é isso que eu quero que seja assim, né, meio aquele negócio, o filho é meu, eu quero que seja assim. Claro que de uma forma respeitosa, claro, né, que você não vai sair encarando todo mundo aí, mas pensa, né, que realmente a maternidade é sua e você sabe o que é melhor para o seu filho, né, no final das contas. Então, estudar sempre para você realmente poder ter respaldo aí e fazer com que o que você, né, que você estudou ali, realmente o que você quer seja respeitado. Ser mãe no exterior vai mostrar também para você que você é capaz de enfrentar desafios muito maiores do que você pensava, né? Acho que eu nunca tinha imaginado metade das coisas que eu passei até hoje, e eu imagino que tem muito mais por vir aí, mas eu nunca tinha imaginado que eu teria capacidade de lidar com todas essas coisas que aconteceram e que continuam acontecendo. E todo dia é uma caixinha de surpresas, né? Todo dia acontece alguma coisa que vai exigir de você colocar sua voz no mundo, vai exigir de você fazer acontecer. E isso é bem mais difícil em um país, mesmo que você domine o idioma, isso é muito mais difícil em um outro país do que no Brasil. Lá, geralmente, você sabe onde ir, você sabe o que fazer, você sabe quem, né? Quem você chegar. E aqui é um pouco difícil, né? Quando você tá no exterior é um pouco difícil. Muitas vezes, às vezes, você vai querer falar alguma coisa, as pessoas não vão entender realmente o sentido daquilo que você está falando, vão distorcer um pouco o que você está falando. Então você tem que ter muita paciência e para realmente conseguir ser entendida, realmente conseguir colocar a sua voz no mundo. E quanto a isso, uma coisa que a maternidade me trouxe foi realmente ter essa força de levantar bandeiras e falar, não, para, não é isso, não é nada disso, não é isso que está acontecendo, né? E explicar as coisas e colocar ali os pingos nos is. A maternidade mostrou também que tempo é uma coisa muito mais preciosa do que eu imaginava. Isso é uma coisa para todas as mães, mas aqui no exterior eu tenho a impressão que o tempo passa ainda mais rápido. Você vai tem a impressão de ir correndo contra o tempo, né? Como eu falei, eu tenho crianças atípicas e essa corrida de ir contra o tempo aí, de procurar um profissional, de ir, vai, as coisas demoram muito aqui para você conseguir uma consulta, você demora muito, você tem que ir atrás, você tem que telefonar, você tem que bater na porta, você tem que, enfim, você tem que ser chata mesmo para você conseguir uma consulta para um fonoaudiólogo aqui, é uma coisa assim,
Você tem que ficar ligando, você pega o telefone ali e liga para uma lista enorme de pessoas da sua cidade, próxima da sua cidade. Enfim, até você achar alguém ou vai conversando com as pessoas e até alguém vai te indicar alguém. Funciona muito a indicação aqui de médico. Um amigo lá que conhece o médico, pede pro médico pegar o seu filho, sabe? Então, mais uma vez, a rede de apoio aí faz uma diferença enorme. Eu descobri também que existe uma outra forma de solidão que eu nem imaginava. Claro que a vida no exterior tem esse lado solitário, né? Mesmo que você tenha pessoas, que você conheça pessoas, que você saia, que você tenha amigos, tem aquele lado solitário porque vai ter aquele momento em que você queria fazer alguma coisa, mas não vai ter, ou você quer ter aquele ambiente, fazer aquele negócio, fazer aquele churrasquinho, assim, naquele ambiente descontraído, né, com uma picanha. Enfim, uma coisa que você faz no Brasil, assim, que você está acostumado, mas aqui você não vai ter essa oportunidade. Então, você vai sentir esses momentos de solidão, né? Uma espécie de mistura entre solidão e saudade, assim. Mas na maternidade isso acontece de uma forma um pouco diferente, né? Você vai ter outras pessoas ali, pequenas pessoas em volta de você, que você gostaria que essas pessoinhas compartilhassem de momentos que você viveu da sua infância, compartilhasse coisas, alimentos que você gosta de comer, que você comeu, que você queria que eles provassem. É uma solidão, assim, que quando você é mãe aqui, não tem muito apoio, né? Não tem muito local para você ir, não tem o que você fazer ali. Quando o bebezinho é pequeno, não tem muito onde você ir, o que fazer, principalmente porque as pessoas têm uma resistência, uma resistência maior do que eu diria, maior do que no Brasil, com choro de criança, né? Com birra. As crianças, desde que uma criança começa a falar um pouco mais alto, vai todo mundo olhar com aquela cara, uma cara feia, né? Faz alguma coisa com esse menino, faz o menino ficar quieto. A gente sente bastante essa pressão. Então, é um tipo de solidão, assim, um pouco mais complicado, né? Você se sente um pouco excluída da sociedade, né? As pessoas não veem você, mas a sua presença ali com bons olhos, né? Quando você chega ali, a pessoa já faz aquela cara assim, ai, chegou com duas crianças. O restaurante também, né? Não são todos os restaurantes que são amigáveis, que vão querer ajudar, vão querer tornar a sua vida mais fácil. Então, existe essa espécie de solidão que você se sente um pouco inconveniente nos locais que você vai. Mas como tudo tem um lado bom, existe um lado selvagem da maternidade que você vai descobrir, aquela intuição, aquilo que você perdeu ao longo dos anos ali, aquele sentimento, né? Aquela parte selvagem sua, realmente é uma coisa que vem à tona e que te ajuda muito. Você acaba construindo novos projetos, construindo novas mentalidades e a maternidade no exterior vem aí realmente para mudar, né? Mudar todo aquele pensamento que você tinha antes. Se é mãe no exterior, você quer mudar para o exterior, se identificou com esse vídeo, então se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais conversas como essa também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida. Eu espero você no próximo vídeo.